dissemos que, apesar das traduções o fazerem muitas vezes, Aristóteles nunca usa a palavra Estado. Refere-se sempre à polis ou à cidade. A cidade é um tipo de associação, como todas as outras, visa uma espécie de bem humano, mas a cidade é a associação mais importante, depois orienta-se para o fim, que é o mais completo, o mais abrangente. Aristóteles envolve-se em polémicas com aqueles que não estão de acordo com eles, que não são nomeados, mas alguns julgam encontrar aqui uma referência ao estrangeiro de Eleia, que fala no Político de Platão, e que pretendiam que não existia diferença essencial entre a autoridade na polis e a autoridade das outras comunidades particulares, em especial a casa familiar. E Aristóteles diz, pelo contrário, que há uma diferença fundamental. Segundo Aristóteles, a sociedade mais elementar é a associação entre macho e fêmea, entre o homem e a mulher, que é necessária à procriação e que envolve, portanto, também as crianças. Segunda forma de associação elementar é a que existe entre o senhor e os servos, os escravos, que visa a sobrevivência. Pois há pessoas fortes de corpo, diz ele, que não são capazes de se governar a si próprio, e outras pessoas que são fortes de espírito, mas que não são capazes de fazer tudo o que é necessário para a sobrevivência, e, portanto, senhor e escravo complementam-se. Estas duas associações, a família e a ligação entre o senhor e o escravo, são origem de uma associação mais completa, que inclui toda a gente que vive na mesma quinta, na mesma casa, que é a casa. O crescimento da casa, ou a junção de várias casas, dá origem à aldeia, que é capaz de satisfazer necessidades mais completas do que a casa, onde apenas os bens mais básicos, que são fruto da agricultura ou da selagem a que se dedicam as mulheres e os escravos, mas não é ainda assim tão completa como a polis, que é sim a associação mais perfeita e mais completa. É capaz de proporcionar não apenas a vida, o essencial à vida, ou a sobrevivência, mas a vida boa. Os homens juntam-se por necessidade, mas quando se associam, descobrem que têm uma tendência natural, um gosto em viver em conjunto com outros, e que é possível, portanto, mais do que proteger a mera vida, e a polis é justamente o cume de todas as associações que existem por natureza, embora pareça ser uma associação artificial, corresponde, na verdade, a uma tendência natural no homem. A comunidade mais completa, diz Aristóteles na Política, é formada a partir de várias aldeias e é uma cidade que atinge a autossuficiência. Existe para a vida boa e existe por causa da vida boa. Por outras palavras, assim como a família é natural, a polis, embora pareça convencional, parece que é feita por legisladores, na verdade também está de acordo com a natureza, pois completa o fim a que outras associações também tendem. O telos, ou o fim de alguma coisa, é a sua perfeição, um pouco como o fim do potro é o cavalo, não o cavalo velho, mas o cavalo plenamente realizado, e as crianças também não são homens no sentido pleno, mas são um homem em potência, e portanto a realização completa da associação humana é a polis, que se define pela sua autossuficiência ou autarquia, a origem da nossa palavra, que significa que é completa, que implicam a capacidade para tornar os homens felizes, são capazes de satisfazer os desejos humanos naturais, segundo a ordem da sua importância, incluindo a vida do corpo e a vida da mente. As alternativas a esta concepção, que alguns académicos classificam como naturalista, são principalmente duas. A primeira afirma que a cidade é apenas um artefacto, uma convenção. Esta visão já existia antes de Aristóteles e ele tem justamente em mente contestá-la. E há uma outra tradição, mais venerável talvez, que é a ideia de que a cidade seria uma coisa sagrada, a sagrada Troia de Homero, que seria criada pelos deuses. Atenas seria criada pela deusa Atena, ou pela rivalidade entre Atenas e Neptuno. A polis
com efeito, não era só um modelo de organização da autoridade, mas era também uma maneira de organizar o culto religioso. Pois o que nós academicamente podemos chamar a distinção entre o Estado e a Igreja era uma ideia estranha e alheia aos gregos. Eles achavam que justamente aquilo que definia uma cidade, uma polis, era o culto dos deuses da cidade. É aquilo que unia os cidadãos. A sua carta de cidadania. Mas Aristóteles nega que a cidade seja sagrada. Quer dizer, nega que sagrada e recorre para isso a um argumento histórico. No início os homens eram governados por reis e por isso tendem a imaginar o governo divino como uma espécie de realeza. Mas isso não é senão uma ilusão. Note-se, claro, que o Deus de Aristóteles, que é um motor imóvel que criou o cosmos, é muito diferente de Zeus. Se a cidade é natural, não é nem sagrada nem artificial, ou não totalmente artificial, o homem é por natureza um animal político. E a prova disso é que o que é peculiar ao homem é a razão ou o discurso que é o logos, que é o que lhe permite comunicar com outros seres humanos. E, portanto, o homem tende naturalmente a essa comunicação. Os outros animais, é verdade, também comunicam, mas não comunicam da maneira como o homem. Portanto, há um impulso natural para constituir esta associação e é por isso que os homens fundam cidades. Os seres humanos são animais políticos por natureza. Porque a natureza não faz nada em vão, a natureza não faz coisas inúteis, dotou-os de fala e isso permite-lhes comunicar conceitos, especialmente em conceitos morais como justiça, que são indispensáveis tanto à casa como à polis. Não há, portanto, contradição entre a cidade e a natureza. Os homens cumprem a sua natureza na cidade. E o homem um homem excelente é o melhor dos animais, ainda que quando usa as suas capacidades sem virtude, sem se dirigir à sua perfeição, pode tornar-se também o mais selvagem. A justiça é justamente a excelência, a perfeição própria da polis, uma vez que a justiça é o ordenamento adequado da associação política. Para Aristóteles não pode haver justiça ou direito fora da cidade. Quando ele trata do direito natural, está a falar como parte do direito político. É a tendência natural para os homens trocarem coisas com o mesmo valor entre si. Depois desta introdução geral, que ocupa quase todo o livro primeiro, Aristóteles volta-se depois para as partes da cidade, que são associações e não indivíduos. A polis é anterior na ordem da natureza, porque o todo é anterior à parte, como o corpo é primeiro do que um braço separado, que só ambiguamente pode-se dizer que é um braço. Um braço cortado perdeu a sua função. Os homens separados também só se pode dizer que são homens num sentido incompleto. Ele só volta a tratar dos cidadãos individualmente no livro terceiro. Mas Aristóteles explica as reservas à sua metáfora, a ideia de que o homem é um órgão do corpo humano, do corpo social. Ele diz que é possível os homens viverem retirados da cidade, mas comenta que esses homens têm que ser ou infra-humanos ou mais que humanos. A cidade abraça várias sociedades subordinadas, como o demo, a tribo, a casa, a família, as crianças e escravos, mas a cidade tem mais importância que essas sociedades elementares, não apenas porque seja anterior ou mais abrangente, mas porque o seu fim é mais importante, é a felicidade. O maior bem da antiga cidade não pode ser separado do bem dos seus cidadãos, não é? Que é uma vida nobre, uma educação humanística ou musical, no sentido amplo. Todas as artes são inspiradas pelas musas e, portanto, não evitar que o homem seja preso pelos trabalhos exclusivamente manuais. Aristóteles, na sequência da ética, aborda algumas questões sobre a gestão da casa, mas fala sobretudo da relação mais controversa no seu tempo, que é a relação entre o senhor e o escravo, que ocupa parte do livro primeiro ainda, e ele é nessa altura que distingue claramente a gestão da casa ou a economia da arte da aquisição ou da riqueza ou crematística, que só surge com o dinheiro. O dinheiro, ao contrário da economia natural, permite a acumulação ilimitada e é, portanto, alguma coisa um bocadinho repugnante, artificial.
A casa, como dissemos, junta-se espontaneamente com outras para formar a aldeia e depois a cidade. Portanto, mas a cidade não emerge espontaneamente, não é naturalista, no sentido de que nasce da terra como os cogumelos, ou até nasce espontaneamente como a sociedade de Nozick, o estado de Nozick. Não. É preciso que tenha sido fundada e, portanto, deve muito aos seus fundadores. O grande benfeitor da cidade é o legislador, não motequês. Portanto, o sistema legal da cidade torna os seres humanos justos e virtuosos e eleva-os acima da bestialidade. Portanto, a economia doméstica é natural porque permite satisfazer as necessidades do corpo, mas a cidade é muito mais importante porque permitem satisfazer as necessidades externas, as necessidades do corpo e as necessidades do espírito. Qual é a ideia fundamental a reter, portanto? A ideia de que não podemos falar de Estado quando tentamos estudar as ideias de Aristóteles. Ele fala sempre de poli, da cidade. A cidade não é um Estado no qual se nasce, é uma associação que tem como vista o bem comum. Como todas as associações que visam um certo bem, a cidade visa o maior bem, o mais completo bem. É composta de casas, de famílias, mas essas casas não são autossuficientes e só a cidade é que é capaz de satisfazer todas as necessidades. É autárquica. Aristóteles, quando diz que a cidade é natural, não quer dizer que ela nasça como as flores ou que seja completamente natural. Não, ele quer opor-se a duas ideias. A ideia de que tudo na cidade é convencional, é artificial, não há nenhum fundamento natural para a associação entre os homens. E, em segundo lugar, a ideia de que a cidade não é essencialmente uma coisa sagrada, não é? Uma coisa nascida dos deuses. Não. A cidade é natural no sentido em que o homem é, por natureza, um animal político, quer dizer, um animal social, diríamos hoje. Aristóteles, portanto, na sequência do seu programa de pesquisa sobre as questões políticas, depois de examinar o que é o bem, o que torna o homem nobre, a magnanimidade e a justiça, estudar a casa e a fundação da cidade, começa por, logo a seguir, estuda o trabalho dos seus predecessores. Mistura neste estudo cidades reais e cidades teóricas, quer dizer, obras dos seus predecessores, filósofos que o precederam, entre os quais está Platão, e refere-se em concreto, de maneira crítica, a certos elementos da República das Leis, em busca do melhor regime, aquele que está de acordo com os preces, porque o seu tratado é um tratado prático, destina-se a governar, a guiar governantes, estadistas e, sobretudo, o legislador. E, portanto, ele procura inspiração onde pode encontrá-la. Aristóteles critica a Platão, primeiro, a ideia de que a cidade deve ter um regime comunista, que é preciso isso para haver uma perfeita unidade da cidade. Depois critica outros aspectos. Fala da República, fala das leis. Não fala do político, mas do político retira a classificação dos regimes que descreve no livro terceiro e que organiza depois o resto da obra, da sua investigação política, e nele busca inspiração para a sua própria ideia sobre o que é o melhor regime possível, que ele desenvolve ou pretendia desenvolver nos livros 7º e 8º. Os seus próprios pontos de vista políticos foram, portanto, influenciados pelo seu mestre, e embora Aristóteles seja severamente crítico do regime descrito na República de Platão, alegando que este sobrevaloriza a unidade política e abraça um sistema de comunismo que é impraticável e até prejudicial à natureza humana, negligenciando a felicidade dos cidadãos individuais, não deixa de recolher o seu contributo. Ele diz que o seu regime é melhor, por contraste,
porque todo e qualquer cidadão deve possuir a virtude moral e os dotes para alcançar a virtude de excelência e a felicidade completa. Todos os cidadãos devem exercer cargos políticos e possuir propriedade privada. Todos os cidadãos devem ser chamados à felicidade, e a cidade só é feliz se beneficia todos os que viverão dentro deles e não apenas uma parte deles, os guardiãos ou os filósofos. E deve, portanto, haver também um sistema comum de educação para todos os cidadãos, porque todos partilham o mesmo fim. O melhor regime de Aristóteles não existe sem escravos, por causa da necessidade, devido à escassez, embora ele reconheça que a maior parte da escravatura seja injusta, mas a pobreza de recursos a isso obriga, mas ele nele propõe uma educação pública generalizada. Não, na cidade ideal, obviamente, não existem ofícios mecânicos, então não há homens livres que são obrigados a trabalhar com as mãos. Todos se dedicam às musas e insiste repetidamente que as cidades devem ser educadas pela cidade se queremos que eles sejam habituados no bem comum e na felicidade, que só se pode alcançar verdadeiramente na cidade. Em resumo, Aristóteles, no segundo livro da Política, estuda as contribuições dos seus predecessores. Elogia vários regimes, critica outros, cidades reais com boa reputação e teorias dos seus antecessores, e é indiferente as cidades são reais ou são imaginárias, porque o que ele quer é fazer propostas para os legisladores e os estadistas. No terceiro livro, é o livro mais importante, o livro central, o núcleo da reflexão política de Aristóteles, ele deixa de falar da origem da cidade e das polémicas com os seus predecessores e afirma, para começar, que o político e o legislador se ocupam da cidade e o regime, politeia, é a forma de organizar aqueles que habitam na cidade e distribuir os ofícios pelas pessoas que vivem na cidade. Esta definição só se aplica rigorosamente numa democracia, onde toda a gente tem o seu lugar de governo, mas ele acha que é a referência para pensar a cidadania. E começa por uma polémica também. A polémica é, em caso de mudança de regime, se muda a cidade ou se a cidade permanece a mesma. Esta polémica tem na altura um alcance prático imediato, porque caso a cidade seja a mesma, apesar de mudar de regime ou de forma, as obrigações e dívidas que contraiu o regime anterior ainda obrigam o novo regime. Caso contrário, depois de uma revolução, começa-se do zero. E ele depois discute uma definição do cidadão, polites, já que a cidade é composta por uma multidão de cidadãos. Os cidadãos distinguem-se dos outros habitantes da cidade, como os estrangeiros residentes, os metecos e os escravos, ou até mesmo as crianças e os idosos, porque todos os outros não cumprem a definição de cidadão pleno. O cidadão pleno é aquele que se dedica ao bem público, que não se ocupa das tarefas básicas, como a alimentação, ou construir casas, ou ser roupa, mas que se ocupa do bem público. Após a análise da controvérsia sobre o assunto, define o cidadão como uma pessoa que tem o direito, exugeia, de participar na autoridade deliberativa ou judicial, em Atena. Com efeito, os cidadãos têm o direito de participar na Assembleia, no Conselho e nos outros órgãos de Estado, e enquanto que os outros residentes não têm esse direito. Os cidadãos estavam na altura muitíssimo mais envolvidos no governo do que numa democracia atual, numa democracia moderna. Faziam parte de todos os órgãos políticos, que eram renovados anualmente por sorteio, com poucas exceções, e, além disso, faziam parte dos júris. Não é? E os júris, às vezes, eram muito numerosos. Tinham 500 pessoas, por exemplo. Portanto, a definição de Aristóteles de cidadão, com aquele que ocupa
do governo da cidade, do espírito público, só se aplica completamente numa democracia. Ou no que seria uma democracia ideal. Uma que seria o regime que ele chama a politeia. Para compreender corretamente os termos de Aristóteles, os textos que ele escreve, é preciso perceber até que ponto a cidadania antiga é diferente da cidadania moderna. A maior diferença entre a cidadania antiga e a moderna é que a primeira é um privilégio e não um direito. Visa a liberdade dos homens livres e não dos homens como homens e, portanto, coexiste pacificamente sem nenhum problema, não só com a escravatura, que não era aceito como uma coisa natural, porque o próprio Aristóteles se vê envolvido na polémica e diz que há alguns tipos de forma de escravatura que são naturais, a maior parte não são, mas também com quase a ausência de direito dos estrangeiros residentes, dos metecos, que outros socráticos já diziam que é uma prática que devia ser corrigida, pelo menos para atrair os estrangeiros. Mas que exista gente dentro da cidade que não tem nenhum direito é uma coisa que os cidadãos sejam uma minoria, é uma coisa que não perturba nenhum grego. O que a democracia ateniense tem de especial é que pressupõe a ideia de que ninguém deve obedecer a nenhuma outra pessoa que, por sua vez, não esteja obrigado à obediência. Quer dizer, é um método de organização política baseada na ideia de governar e ser governado à vez. Portanto, não é o governo dos melhores, que seria uma aristocracia, nem é o governo daqueles que são eleitos, que é um método essencialmente aristocrático. Portanto, o método propriamente democrático é o sorteio. Isto quer dizer que numa sociedade excepcionalmente partidarizada, politizada como Atenas, espera-se que os cidadãos se dediquem à vida da cidade com total devoção, quer dizer, com o comportamento sociológico de um militante, como já dissemos, que não regateia esforços, nem sequer os seus recursos privados, como também não deve regatar esforços um soldado em campanha ou um povo que está em guerra. Qual é a origem deste ideal que domina a política grega, pelo menos em teoria, muito antes de Aristóteles escrever e que continua persiste durante todo o período helenístico e que leva os mais ricos a sentirem-se obrigados a ornamentar a cidade? Uma prática que nos parece estranha, mas é como se os hospitais, os aquedutos, as pontes, a estrada, fossem todas feitas com donativos de cidadãos privados. Os cidadãos mais ricos, obviamente, que têm capacidade para fazer. Então, Max Weber diz que é possível que isto tenha a ver com a origem antiga das antigas democracias militares, das tribos que se instalaram na Grécia, mas nós não devemos excluir uma origem política deliberada, que tenha havido legisladores que justamente refazem ou querem quebrar com a organização habitual, tradicional, em demos, em tribos, e fundaram uma instituição completamente nova. Certo é que se espera que os cidadãos disponibilizem os seus bens, ou que o façam ao serviço dos seus camaradas, muito mais espontaneamente do que o contribuinte moderno. Os mais ricos em particular, espera-se que colaborem voluntariamente com as liturgia, que enobrecem cidades com belas construções, com belas festas, com o teatro, etc. Na prática, este ideal do cidadão grego requer lazer e, portanto, uma fortuna pessoal que nem todos os cidadãos possuem, e também embate na resistência passiva de alguns indivíduos que, no entanto, são caricaturizados. São os que são chamados idiotas, muitas vezes referidos nas comédias. Às vezes fazem a sua paz privada e julgam que podem fugir à tragédia que afeta a sua cidade. Por outro lado, segundo Aristóteles, a cidade ou polis ocupava-se não apenas dos meios, mas do fim ou da excelência do homem. Quer dizer, embora reconhecendo que existem diferentes concepções de felicidade, na verdade, basta que se tenha em conta, como é a prática geral de toda a investigação de Aristóteles, a opinião da gente sensata, ou da gente sábia, que considera sempre três espécies de bens: os bens externos, a riqueza, uns carros, uma casa, os bens do corpo, a saúde, os prazeres do corpo, em geral, a comida, e os bens do espírito ou da psique. E todos os homens sensatos concordam que estes três bens são necessários à felicidade
A discussão é que proporção de cada bem é que é necessário, o que é que faz verdadeiramente o homem feliz, mas nenhum ignora que todos estes são necessários numa proporção adequada. Nós tendemos a pensar que esta ideia de que a cidade se deve ocupar da felicidade é uma particularidade da mentalidade grega. O livro central da política é o livro terceiro. É o livro em que ele fala da cidadania e dos regimes de maneira geral. Um regime, uma politeia, é uma certa organização do papel, da autoridade dos habitantes da cidade. Mas não todos os habitantes, dos cidadãos. Não é? Só os cidadãos é que participam nas decisões das assembleias, as decisões deliberativas e nos júris. A cidadania antiga não é um direito, é um privilégio. Defende a liberdade dos homens livres, organizando um sistema que consiste em que ninguém é simplesmente um súbdito e também ninguém é só um governante, um tirano. Não. O governo da cidade, o melhor governo da cidade, consiste, na verdade, em governar e ser governado à vez, por turnos. Porque a cidade se ocupa da coisa mais importante para o homem, dos fins dos homens. Não se ocupa apenas dos meios. A visão histórica em voga, mesmo hoje, parece não encontrar nenhuma outra explicação para a preferência que Aristóteles tem pela polis, senão dizer que esta seria a atitude normal dos homens gregos, ou da moralidade popular dos gregos, ou até da moralidade só da classe superior grega, e que não seria senão o resultado de uma certa cegueira, uma espécie de incapacidade de Aristóteles e dos gregos em geral para imaginar que a vida boa seria possível fora da cidade. Ora, convém corrigir isto de várias maneiras. Primeiro é preciso lembrar que a cidade, no mundo antigo, não é especificamente nem ateniense nem grego. Em segundo lugar, Aristóteles em concreto louva cidades como Cartago ou as cidades da Lacedémia muito mais do que a Atenas em que viveu. Portanto, ele não é cego a outros modos de viver. Acontece que, depois de os examinar, acha-os inferiores. Portanto, esta incapacidade que alguns historiadores julgam que Aristóteles tinha para ver para além do espírito grego, da visão do mundo grega, explicaria porque é que ele não consegue falar do Estado. Quer dizer, que não pode exprimir-se a ideia de Estado na sua linguagem, já que falar de Estado implica a sua oposição à sociedade. E a cidade, ou polis, é anterior ou alheia à separação entre o Estado e a cidade. Portanto, se quisermos compreender melhor a ideia de Aristóteles, ou a concepção de Aristóteles, é preferível não falar de cidade-Estado, ou dizer que a cidade antiga é uma espécie de bisavô do Estado moderno, e perceber o que é que a polis tem de particular. Se quisermos falar de polis em termos modernos, o melhor equivalente moderno prático seria o país ou a pátria, o lugar onde se nasceu, que está longe de ser perfeito, mas que é, para o bem e para o mal, é o nosso país. Não quer dizer que tenhamos que concordar com tudo o que nele se faz, mas que é o nosso. Mas, mesmo essa ideia é preciso corrigi-la, porque é um país que é essencialmente urbano. A coluna vertebral é urbana, embora quase toda a gente tenha uma propriedade no campo. Mas os habitantes do campo, os rústicos, são claramente secundários. Se eles não vêm à cidade participar no governo político, são justamente os rústicos, ou cidadãos que não cumprem o seu papel inteiramente. As alternativas que Aristóteles estuda à cidade não é, no entanto, a tribo, nem a aldeia, nem a família, nem... Não. As alternativas, segundo Aristóteles, são outras formas de viver, mas não são outras formas de Estado. São a nação bárbara ou o império. A nação,
que às vezes também é chamada pelo nome de tribo, é a forma de associação política comum no norte da Grécia e em muitas partes do norte da Europa, e Aristóteles admira-os pela sua liberdade. É, aliás, a forma de associação que era típica da Macedónia, ou pelo menos da Macedónia nos tempos antigos, antes de ser influenciada pela Grécia. E ele também conhece impérios. Ele sabe que existem estados civilizados, muitíssimo extensos, e que, com uma organização sofisticada, com grande cultura, ele acha que a cidade, a polis, é melhor do que estas outras duas formas de organização política, a nação bárbara ou o império, porque na cidade encontra-se uma combinação única entre civilização e liberdade. Quer dizer, neles é possível cultivar o espírito e, ao mesmo tempo, ser livre no sentido político antigo, que quer dizer autodeterminar-se, decidir o destino da sua própria associação, coisa que está fora do alcance do súbdito do imperador persa. Portanto, de um ponto de vista teórico ou conceptual, talvez fosse preferível procurar a equivalência da ideia de polis ou de cidade, não no Estado-nação, mas no que hoje chamaríamos as civilizações ou as culturas. Porque cada uma das cidades gregas tinha a sua carta de cultura, o seu programa cultural. Não apenas tradições um bocadinho diferentes, tinham também, no entanto, formas de convívio entre si, entre todos, e chegam a considerar até que ponto se distinguem dos bárbaros, daqueles que não falam sequer grego, que não têm cultura. Quais são e como são os regimes segundo Aristóteles? O regime, começa Aristóteles por dizer, é a forma de organizar os ofícios ou os cargos na cidade, particularmente o ofício supremo, o ofício soberano. Portanto, os regimes definem-se segundo o órgão soberano, que pode assumir diferentes formas. Por exemplo, numa democracia é o povo, numa oligarquia seria um grupo seleto, os ricos ou os bem-nascidos, as boas famílias. A dominação política é a forma de regra apropriada para a relação entre o governante e o sujeito do governo, que quem possuem capacidades racionais semelhantes. Até é uma coisa completamente diferente da relação entre o pai e o filho na casa. É o caso dos cidadãos, que são naturalmente iguais e que se revezam para governar, e, portanto, Aristóteles prepara com esta definição o fundamental do seu argumento, ou da sua teoria, que é a ideia de que os regimes visam o bem comum, são retos e justos, sem reservas, enquanto que aqueles que visam apenas vantagens para os seus governantes são defeituosos ou injustos, porque implicam um governo despótico sobre uma parte dos cidadãos, sobre uma parte da comunidade que não é livre. Um regime corrompe-se quando os governantes deixam de se preocupar com a justiça e a missão da sociedade passa a ser defender os interesses de um grupo restrito de homens, e o seu governo tende aos poucos a tornar-se despótico, o que é contrário à própria natureza da polis. Porque a cidade é justamente uma comunidade de homens livres, fundada por homens livres para homens livres. A distinção entre regimes injustos e defeituosos é, no entanto, combinada com outra observação, que é de que o governo pode residir, em última instância, numa pessoa só, num grupo ou numa multidão. Portanto, há 6 formas de governo possíveis. Esta classificação é uma adaptação do Político de Platão e prepara o terreno para a investigação empírica de Aristóteles sobre o melhor regime. A democracia em Aristóteles é, tal como o melhor regime, ou um regime para o qual ele não tem nome, chama simplesmente regime, politeia, não tem nenhuma qualificação, nem nenhuma reserva. Um dos 6 regimes é o menos mau dos regimes despóticos, tirânicos, porque manda a rua, que se impõe a todos, com gritos, com turbulência, com revoluções, com guerra civil, mas há uma democracia que fosse uma espécie de aristocracia universal. A politeia seria
o melhor dos regimes. Como segunda alternativa temos a aristocracia, o governo de um grupo de melhores, que não são toda a população, e eventualmente de um senhor rei, coisa que parece um pouco natural, porque o homem justamente está feito para viver na cidade. É preciso notar que o que o Aristóteles chama regimes não são constituições no sentido moderno, quer dizer, não é um texto escrito ou não escrito, tradicional, que estabelece o número e a forma dos lugares políticos, a maneira como se faz a eleição. Não existe a noção de uma Constituição como lei fundamental que seria diferente das leis ordinárias. Não, o regime para Aristóteles significa o modo de vida político, como por exemplo na expressão francesa o ancien régime. Portanto, segundo o tipo de modelo de homem que inspira a organização da cidade. Portanto, existem regimes oligárquicos, onde as pessoas são governadas pelos mais ricos, onde a preocupação principal é aumentar a riqueza. Existem regimes aristocráticos que se preocupam com a nobreza do espírito e com o cultivo da mente. Bom, Aristóteles, apesar de dizer que a democracia é uma constituição, um regime defeituoso, diz que mesmo assim é o melhor dos regimes imperfeitos ou dos regimes defeituosos. E a certa altura explica até que em certas circunstâncias pode acontecer que uma democracia seja inclusive melhor, ou se não uma democracia, o tal politeia, o tal regime sem nome próprio, seria melhor do que o regime de uns poucos virtuosos. Pois, enquanto uns poucos só são capazes de ver a coisa de uma certa perspectiva, os muitos são um pouco como os músicos de uma orquestra ou os membros de um coro que combinam a visão, as capacidades e os talentos de uma grande multidão e que, embora individualmente sejam inferiores a uma pessoa muito sábia, coletivamente são capazes de tomar decisões mais sábias, complementares. Esta ideia inspira ainda hoje muita da teoria democrática, mas obviamente ele não é um amigo da democracia. Aristóteles, na prática, explica que é preciso estudar também a democracia, assim como é preciso estudar a oligarquia, que é o governo de alguns, mas em concreto dos ricos. É preciso estudar o demos, o governo do demos, ou dos pobres e das pessoas menos educadas, porque estes são os regimes que existem na prática. Estes são os regimes que se encontram com mais facilidade. E é importante estudá-lo, ele explica, porque é preciso ver como transformá-los em regimes melhores. Não é? Portanto, em regimes de acordo com as pressas. Não é? Bom, Aristóteles não elogia a democracia e tampouco ignora os seus perigos, os perigos de confiar o governo à rua, à multidão não educada. Os regimes não são formas de autoridade político cujo propósito seja só assegurar o interesse comum dos. Aristóteles, uma das críticas que faz aos seus predecessores é que eles não estudaram suficientemente os regimes, mesmo os regimes defeituosos. Ele propõe uma classificação dos regimes em 6 regimes: monarquia, um regime bom ou justo, por oposição à tirania, o mais injusto de todos; a aristocracia, o segundo melhor, por oposição ao governo dos ricos; a oligarquia; a politeia, um regime sem nome, mas que é uma espécie de aristocracia universal, em que todos os cidadãos são nobres e têm tempo para se dedicar à política, que se opõe ao governo da rua, à democracia, ao governo dos que não têm instrução nem tempo para se dedicar à vida política. Os regimes não são constituições. Não há a ideia de separação entre a lei ordinária e a lei fundamental, que é a ideia de Constituição. Portanto, o que ele estuda é o que é que caracteriza cada um destes regimes, principalmente aqueles que são reais, que no fundo são a democracia e a oligarquia, os outros são teorias, e ele estuda inclusive a maneira de manter e de mudar os regimes. Quando Aristóteles diz que
perfeição do indivíduo é a magnanimidade, os sonhos de grandeza e sonhos e a realização. Portanto, o seu aperfeiçoamento como pessoa, e que o fim da cidade é a justiça, a perfeição da cidade é a justiça, e ele não está a dizer que a justiça consiste em que as pessoas não andem todas a matar-se numa cidade. Não. A justiça é a finalidade, aquilo que aperfeiçoa a cidade, e cada tipo de regime contém a sua própria concepção de justiça. No livro 5º da Ética a Nicômaco, Aristóteles distingue dois sentidos para a palavra justiça, mas relacionados entre si. No primeiro é o sentido mais genérico, a justiça seria o que é bom, seria a observância da lei, a vantagem comum, o bem comum, a felicidade da comunidade política. No sentido mais concreto, justiça significa certa igualdade ou equidade, mas, como para Aristóteles, os homens são profundamente desiguais, têm desiguais talentos, são desigualmente dotados, desigualmente perfeitos, desigualmente cultivados. A justiça não consiste em dar a todos a mesma coisa, dar a que todos ocupem os mesmos lugares, mas consiste, pelo contrário, a distribuir os ofícios de acordo com os seus méritos, não de forma igualitária, que lhe parecia um sistema profundamente injusto. E Aristóteles examina os argumentos a favor e contra os diferentes regimes como casos de aplicação de diferentes concepções de justiça. Portanto, na política, diz ele, todos concordam que a justiça consiste em tratar igualmente pessoas iguais e tratar diferentemente pessoas desiguais. Só não concordam qual é o padrão pelo qual alguém tem ou adquire mérito igual ou desigual. Na análise da justiça distributiva que apresenta na Ética, defende que a justiça requer que os benefícios sejam distribuídos segundo o mérito. Na política, examina as opiniões que estão em confronto na cidade, e ele diz que tanto erram os oligarcas como os democratas. Os oligarcas julgam que aqueles que são superiores em riqueza devem ser superiores em direitos políticos, enquanto os democratas julgam que aqueles que são iguais pelo nascimento livre devem ter direitos políticos iguais e devem ter igual riqueza. Ele diz que ambas as concepções de justiça são enganadoras, são erradas, porque erram em relação ao fim último da cidade. A cidade não é uma empresa para maximizar a riqueza, como julgam os ricos, nem uma associação para promover a liberdade e a igualdade, como julgam os democratas. É um tipo de associação que se forma para aperfeiçoar o homem. Quer dizer, é uma vida que consiste em nobres feitos. A concepção justiça correta é a concepção aristocrata no sentido amplo. Quer dizer, devem-se atribuir mais direitos políticos àqueles que estão mais bem preparados para exercer os cargos. E o método mais apropriado para fazer isto é a eleição. É o governo dos melhores, ou Aristói, e Aristóteles explora as consequências do argumento no restante do livro 3º, considerando as exigências rivais do governo da lei e do governo do indivíduo superamente virtuoso. Apesar de ele não excluir a possibilidade de haver um indivíduo que é tão virtuoso que pode ele por si só legislar e governar a cidade, ele acha que o governo de um monarca, nós diríamos absoluto, é um caso limite da aristocracia, mas que não exclui um certo pendor republicano, diríamos hoje, que tem toda a obra de Aristóteles, porque ele toma como caso normal o governo em que o regime em que todos governam e são governados à vez. Portanto, uma coisa que é preciso notar é que diferentes regimes corporizam diferentes concepções de justiça. Eu já tinha falado da justiça no livro 5º, em geral, como qualidade da pessoa nobre, da pessoa magnânime. Em particular, tinha falado da justiça distributiva, depois de falar da justiça em geral, isto é, do critério para atribuir os ofícios e as honras segundo o mérito. Mas, na política, explica que os democratas e oligarcas têm concepções defeituosas da justiça, porque a justiça visa a vida boa
e, portanto, o melhor governo é o governo daqueles que são mais capazes, é a visão aristocrática da justiça. Trata-se de eleger, de escolher os melhores. Aristóteles, obviamente, não exclui, pelo contrário, diz logo no princípio do seu empreendimento, da sua investigação, que é preciso estudar também os regimes defeituosos, não só porque são interessantes ou curiosos, como as espécies, mas porque a política não é uma ciência especulativa, não é uma ciência teórica, mas o cientista política deve comparar todos os regimes porque o seu objetivo é reformar o regime, portanto, conduzir os estadistas, guiar os estadistas e ajudá-los a estabelecer um novo regime. E por isso o estadista precisa estudar também os regimes que existem e a função do cientista político é dar-lhe esta informação. Mas o cientista político, nomeadamente, deve estar consciente das forças de mudança política que podem minar os regimes, que podem levá-lo à destruição. E Aristóteles critica muito os seus antecessores pelo seu descuro, pela sua negligência dos deveres práticos de um político em estudar os regimes imperfeitos e a sua excessiva concentração em pensar em regimes perfeitos. O melhor regime possível, no entanto, para Aristóteles, tal como para as leis de Platão, é uma espécie de regime misto, encarnado no grupo médio, na classe média dos cidadãos, um grupo moderadamente afluente entre os ricos e que tendem a ser soberbos e a desprezar todos os outros cidadãos e a não respeitar, e os miseráveis mal educados que não têm nada a perder porque não têm nenhuma riqueza e, portanto, não estão sentimentalmente ligados à cidade. Estes tópicos ocupam o resto dos livros da política. Os livros 4 e 6 estão preocupados em estudar os regimes existentes, quer dizer, as três constituições, os três regimes deficientes, e o regime misto, ou a melhor possível na maioria dos casos e dadas as circunstâncias. No livro 5º, em concreto, estuda as causas e formas de evitar a revolução ou mudança política, a que ele chama metabole. Só no fim desta investigação prática é que Aristóteles resolve começar a desenhar o regime ideal, enquanto que Platão tinha começado por aí, por falar do regime ideal. Ou, pelo menos, assim diz Aristóteles, porque a verdade é que não sabemos a cronologia das obras de Platão. Quando Aristóteles está a falar dos regimes defeituosos, e a democracia é um dos 3 regimes defeituosos, curiosamente dá alguns argumentos que mostram um certo favor em relação à democracia. Ele não tem nenhuma ilusão, não é um democrata, a democracia é o governo dos mais pobres e dos menos educados, mas ele reconhece que na prática, às vezes, o governo de muitos é superior ao governo de um sábio. Dá a analogia do coro, de que às vezes um coro feito de muitas vozes é superior ao canto de um simples tenor, um simples cantor de uma voz formidável. Mas se a democracia é um regime defeituoso, a oligarquia não é melhor. É também um regime injusto. O ideal, sugere ele, é um governo equilibrado, um governo da gente que não é nem demasiado rica nem demasiado pobre, tem lazer suficiente para se dedicar à política, mas sem ficar obcecado pelo ganho da riqueza. Podíamos pensar que, por muito interessante que seja, a política de Aristóteles não teve impacto imediato na vida pública, porque a sua defesa da polis ou da cidade surge justamente no momento em que ela está em vias de se tornar, pelo menos em parte, obsoleta. Quer dizer, ela vai perder autonomia política, quer dentro do Império ou dos reinos da Macedónia, quer dentro do Império Romano, ou de outros impérios, do Esparta, por aí fora. Portanto, muitos outros questionam igualmente a possibilidade de aplicar, hoje em dia, as ideias e instituições preconizadas por Aristóteles a um contexto que é completamente diferente, é o dos Estados-nação, pelo menos em teoria, os Estados correspondem a nações, e
Outros, além disso, mostram-se ultrajados com a própria ideia de ir ler alguma coisa em Aristóteles, quando ele era um homem que defendia a escravatura e a subserviência feminina e até a exclusão daqueles que praticavam os ofícios mecânicos, quer dizer, que trabalhavam com as mãos. Apesar disso, a obra, inegavelmente, exerceu uma influência absolutamente extraordinária na filosofia política durante séculos e pode até dizer-se que Aristóteles determinou o estudo da realidade social durante mais tempo do que qualquer autor. Hobbes, que não era propriamente um amigo de Aristóteles, tenta substituir a sua teoria, diz que Aristóteles predomina até cerca de 1640. Na Idade Média, com efeito, as pessoas conhecem outros regimes políticos, principados, monarquias, federações de repúblicas, etc., mas todos continuam a pensar-se aristotélicos, quer dizer, apesar das diferenças, sentiam que o seu inquérito era uma espécie de prolongamento que não rompia a contradição do inquérito de Sócrates, Platão e de Aristóteles. A ciência política, que, segundo Cícero, começa com Sócrates, só tem o seu primeiro corte epistemológico, o corte com os antigos, com a crítica de Aristóteles por Maquiavel e por Hobbes. Que, ironicamente, quando Aristóteles acaba de formular a sua teoria sobre a polis, a ideia de que a melhor vida é a vida na cidade, uma teoria ética e política completa, muito abrangente, é o momento preciso em que as cidades perdem autonomia, como entidades políticas. Com o Império de Alexandre, primeiro, depois com os reinos helenísticos que se formam à morte de Alexandre, e depois a absorção da Grécia no Império Romano. Mesmo assim, a política de Aristóteles vai continuar a ser uma das obras mais influentes durante quase dois milénios. A questão é que lições podemos tirar da política de Aristóteles em relação à vida das nações modernas. E há sobre isto grandes debates.